agradecer a sua presença aqui, Giovana, que vai passar um pouco da sua trajetória, contar um pouco sobre como é ser presidente nacional de uma juventude partidária. Você é a primeira presidente nacional a conversar com a gente aqui, com os ouvintes da Paraná Oficial. Agradecer a sua presença. Então, deixa um recado para a nossa turma aí para começar essa conversa bacana. Bom, primeiramente, eu que agradeço, Lua, pelo convite. É uma honra estar aqui. Acredito que esse espaço é sensacional, é super importante. A gente está falando sobre o jovem na política, né? A gente sabe que o jovem tem pouco espaço, quer falar muitas coisas, tem muitas ideias, mas às vezes não encontra, né, na sociedade o local onde expressá-las, né, de forma adequada. Então, fico muito feliz que você esteja comandando esse programa lindamente, né? E eu fico muito honrada, obviamente, de estar aqui com você nesta tarde. Olha, e agradeço mais uma vez. E a gente sempre inicia com uma pergunta que é padrão para todas as lideranças que passam aqui. Por que a Giovana Machado entrou para a política? Qual que foi a mosca azul, em que momento a mosca azul te picou para você entrar nesse espaço tão disputado? Acho que todos temos, né? Meu Deus, é uma pergunta espinhosa essa. Assim, acredito que a política, ela sempre esteve dentro de mim, né? Mas o ponto mais, acho que a virada de chave, vamos dizer assim, foi uma situação, na verdade, uma sucessão de questões de justiça, ou melhor dizendo, né, injustiça, que eu estava presenciando. Foi mais ou menos ali em 2020, né, nos idos de 2020, eu já estava saindo da faculdade, então estava naquele momento de incertezas, né, de quanto à profissão, o que fazer da minha vida, estava naquele momento realmente de reflexão. E foi ali, já vindo do movimento estudantil, inclusive. Ah, bacana. Você fez parte do movimento estudantil organizado na PUC. Na PUC, isso. Me formei na PUC, então lá eu já tinha essa veia, né? Já fui vice-presidente do DCE da PUC, né? Que ela tem 4 campi, né? Uhum. A PUC, então assim... Que ano? Foi nos anos de 2018 ou 2019. Ah, 2018 e 2019. Isso. Aí 2019, metade, né, de 2019, entreguei a gestão e me formei um ano depois, né, em 2020, já na época de pandemia. E eu gostei muito daquilo. Eu sempre tive essa inquietação, mas o motivo foi realmente ver cada vez mais que a gente está permeado de injustiças, de desigualdades, e que a gente precisa mudar isso. E o caminho, né, o instrumento para fazer isso é a política. É o instrumento mais poderoso que nós temos para mudar essa realidade. Muito bacana isso. E você contando um pouco dessa tua trajetória ali no centro acadêmico, né, no DCE, você que foi vice-presidente de um DCE, de uma universidade tão importante do estado do Paraná, mas por que especificamente o Cidadania? Eu tenho certeza que já dentro da PUC, diversos partidos, movimentos sociais organizados chegaram para você, te viram como uma grande liderança e falaram, mas por que o Cidadania específico? Quem que te fez o convite para o 23? Opa, vamos lá. Minha história, apesar de começar no movimento estudantil, ela teve uma quebra, né, em 2020 mesmo, mais ou menos, né? Não foi muito uma quebra, assim, muito grande, mas o que aconteceu? Não foram vários partidos e tal que foram assediar, né, digamos assim, porque a PUC, ela, tradicionalmente, ela é muito apartidária. Então, legal. Já é um movimento estudantil pelo movimento estudantil, sabe? Então ali a gente não encontra muito aquelas questões, aquelas disputas políticas, de político partidário, de juventude, que a gente vê às vezes em federal ou em outros lugares. Então esse é o primeiro ponto, assim, diferente. O segundo é que em 2020 já era um pleito eleitoral, né? Então bacana. teve nas eleições municipais e um amigo meu, ex-presidente do DCE, se candidatou, se lançou candidato e, assim, não foi um convite especialmente, mas como ele já tinha feito a gente já tinha trabalhado juntos, aí já tinha feito uns trabalhos sociais, e era um desejo meu trabalhar com questões sociais, né, com projetos sociais,
eu cheguei para ele com algumas ideias e a equipe dele abraçou a gente, só que já era uma equipe com fins políticos, né? Com fins eleitorais. E de pitaco em pitaco, acabei abraçando a candidatura e vendo ali, naquele momento, que eu gostava muito de fazer isso. Finalizando a faculdade, eu já, logo de cara, já quis fazer uma pós em Direito Eleitoral. Ah, bacana. Tá, né, ali na advocacia eleitoral. E durante esse processo, aí sim, ele escolheu Cidadania. E eu fui conhecendo o partido através dele. E eu gostei, eu me identifiquei com as pautas, especialmente por ser um partido progressista, moderno, que vem sim, apesar de ter 100 anos, o antigo PCB, o partidão, né, que ficou lá de 1922, que ficou anos, né, assim, sendo ilegal, né, agindo na ilegalidade, mas que ao longo do tempo, ao longo da história do Brasil, ele sempre conseguiu se modernizar, se reinventar de acordo com os movimentos que a própria sociedade brasileira estava pedindo. Então, com valores humanistas, agora, mais recentemente, principalmente com valores ambientais e sociais. Bacana. Então, eu me identifiquei muito, por isso que eu escolhi o Cidadania. Ah, muito bacana. Olha, pessoal, estamos aqui com a Giovana Machado, presidente nacional da Juventude do Cidadania, né, Juventude 23. E nessa pegada que eu sempre acompanho as lideranças nas redes sociais, eu percebo que você tem também esse papel de comunicação nas redes do Juventude 23, né? E como é que foi esse papel da comunicação, e daí falando especificamente você que também trabalha as suas redes sociais junto com a Juventude do 23, como é que vocês fazem isso para angariar os jovens via redes sociais ali do teu Instagram, enfim, de toda a comunicação da Juventude 23? Certo. A gente percebeu, na verdade, que a política é chata. Para o jovem, ela é pouco acessível, sabe? Só que quando a gente trabalha a liderança daquele jovem em específico, então, por exemplo, eu vou trabalhar a minha liderança local, que ela vai ser uma expressão, né, para fora, para o exterior. Então, automaticamente, eu trabalhando a minha liderança local e regional, eu consigo trazer mais jovens, né? E aí, com alguns posicionamentos próprios da juventude, enfim, a gente consegue ir construindo uma autoridade nas redes que também vai atrair outros jovens, né? Então a gente tem, por exemplo, o Amon Mandel, que é deputado federal, e através da liderança dele, automaticamente vieram muitos jovens para o partido, sabe? Para a juventude. A mesma coisa aqui com a minha liderança, lá no Nordeste, com a liderança de outros jovens que nós temos. Então, assim, a gente encontrou uma forma, um jeito orgânico de estar atraindo jovens através das redes e, na verdade, melhorando o nosso perfil mesmo, a nossa liderança, trabalhando a liderança do jovem em si mesmo. Não, é muito bacana isso que você está falando, porque o que a gente percebe hoje, conversando com várias lideranças que já passaram por aqui, as redes sociais, né, o Instagram, enfim, nós estamos aqui numa rádio web também, que tem esse papel de comunicação mais ativa nas mídias sociais, é fundamental como forma de comunicação com a juventude brasileira, curitibana, enfim. Então, esse é um debate que a gente passa por todos os entrevistados aqui, porque teve várias lideranças, e você é uma delas, que usa de forma efetiva esse papel de comunicação nas redes sociais. Mas nesse sentido, discutindo nas redes sociais, a juventude, você falou e por isso até chegar nesse case de sucesso, digamos assim, o Amon Mandel. Você acompanhou de perto a campanha dele lá. Como é que foi essa estruturação da juventude nacional e também do case de sucesso chamado Amon Mandel na comunicação das redes sociais? Bom, ele é um fenômeno, né? Um grande fenômeno, é um dos deputados mais jovens, né, dessa bancada aí, dessa última legislatura, que está em curso, né? Tem 21 anos. Super jovem. Autista, né? E, assim, meteórico, né? Ele é o deputado federal mais
bem votado proporcionalmente no Brasil. E tudo isso nas redes sociais, né? Acompanhando algo assustador. Eu tive a grande oportunidade realmente de estar lá, de ver a coisa acontecendo, né? A produção, os designers, a equipe dele, as filmagens, tudo, mas as ideias são dele. Que bacana. Dele, entendeu? Então a equipe vai fazer a parte operacional, né? Normal, ok. E são vários, assim, é uma fábrica de produzir conteúdos, é sensacional, assim. Mas ele tem as ideias. E ele bate o pé, eu quero assim, faz assim, eu acho isso incrível, porque ele sente o que a população quer. Ele sente, é algo que é inexplicável. Assim. E ele usa as redes sociais dele como meio de comunicação. Como meio de comunicação e de forma extremamente efetiva, porque o engajamento é muito alto, ele é muito bom. E ele consegue fazer isso também, desaguar, né? Ou ele consegue manter isso no presencial, sabe? Então, na conferência do partido, por exemplo, tinha muita gente, mas muita gente, assim, sabe? Então ele é um grande case de sucesso, com certeza. É muito bacana. E nessa pegada de discussão no eleitoral, você também é advogada eleitoralista, né? E esse é até fazendo um comentário, né? Hoje saiu uma decisão que eu pessoalmente, se você quiser comentar, eu acho que vai dar pano para manga, né? Porque condenaram o Caiado por abuso de poder, né? E pediram a cassação do candidato dele, né? Então, existe hoje um debate eleitoral muito intenso sobre as redes sociais, como usar as redes sociais, o que é abuso de poder econômico ou não. Então, como é que foi isso no eleitoral pro cidadania? Teve suas dificuldades? E outra coisa que daí eu gostaria que você comentasse um pouco depois. Essa disputa geracional que tem dentro de cidadania, né? Eu sei que tem muita gente que está aí no partido desde a sua fundação, o próprio ex-presidente nacional Roberto Freire, o Rubens Bueno aqui no estado do Paraná, que é uma grande liderança no estado, já foi deputado federal, deputado estadual, secretário de estado, prefeito de uma cidade importante, Camorama, né, no estado do Paraná. Uma grande liderança aí. Como é que é essa disputa geracional? Porque tem conflito, principalmente no conteúdo de rede social, né? Porque o cara está acostumado com o cabo eleitoral, com a política tradicional, mas hoje vocês, né, liderança jovens, vêm com essa nova pegada de comunicação. Como é que é essa questão interna dentro do 23? Certo. Então, vou falar um pouco da questão eleitoral, de como foi. Essas questões eleitorais, assim, não atingem tanto o jovem, assim, tão significativamente, né? Porque os riscos eleitorais, mais de abuso, tal, é quando você tem muito dinheiro e tradicionalmente o jovem, né, não tem dinheiro. As então, campanhas sem dinheiro. Uma campanha mais orgânica, tal. Então a gente foca muito assim em propaganda, o que pode, o que não pode, né? Particularmente a Juventude Nacional fez, né, esses cursos, junto com a FAP, né, que é a Fundação Astrogildo Pereira, que é a fundação vinculada ao partido, né, fez um curso. Eu também palestrei nesse curso sobre isso. Aqui a gente ofereceu algumas dicas, deu algumas orientações para os nossos jovens, assim, mas de forma mais en passant, assim, mais para aquelas dúvidas mais básicas. E ficamos à disposição para sanar as dúvidas mais cabulosas, digamos, ou que foram assim de caso a caso, né? Às vezes o jovem tem muita criatividade, né? Então aí tem medo de, meu Deus, será que eu vou fazer errado? Ou será que eu estou cometendo ilícito e tal? E daí eles me ligavam, a gente resolvia na hora, estava tudo certo. Então, questões eleitorais era mais isso. Geralmente o partido, né, que eu acompanhei o partido, forneceu advogado também, então foi uma questão bem tranquila nesse ponto. Em relação a essa disputa geracional, ela é muito interessante, né? A gente tem 3 gerações, na verdade. Oh, né? A gente tem a geração do PCB,
Pessoal mais antigo, da década de 80. Exatamente, ali. Incluindo, né, o ex-presidente Roberto Freire, foi uma grande liderança partidária, assim, que inclusive todos os movimentos, né, para chegar do PCB até o Cidadania, ele estava à frente, foi lá, enfim, fez a construção. A gente tem a época do PPS, então a gente tem a geração do PPS e a gente tem a geração do Cidadania, que é movimentos cívicos. Permita te interromper. Em que momento que sai a fundação do PPS ali? Em que momento que se dá essa fundação? Foi nos idos de 2000. 2000. Isso. Então, foi ali 2002, 2004, por aí. E do PPS para o Cidadania? 2017 começou a construção, que daí se deu ali em 2018, 2019. Então, depois do impeachment da Dilma, depois daquelas movimentações de 2014. Isso, exatamente. Então, foram grandes marcos na história brasileira, né? Então, tipo, o PPS, o PCB foi até ali depois um pouco foi depois teve a reestrutura, teve a redemocratização, aí foi indo como o PCB ainda, aí teve a queda do... Eu acho que o Freire foi até candidato a presidente pelo PCB. Foi, pelo PCB ainda, sim, acho que, salvo engano... 89. Exatamente. Aí, né, o partido ainda estava caminhando enquanto PCB, aí teve a dissolução da União Soviética. Em 92. Isso, em 92, ainda continuou sendo PCB, mas logo depois já virou PPS, porque não fazia muito sentido, né, de acordo, dada a nova ordem global. E aí também depois virou Cidadania após ali realmente o impeachment e um novo momento histórico aí do nosso país, né? Que estava pedindo novas demandas. Então você diria que o Cidadania é um partido que está muito conectado à leitura da sociedade. Sim, né? Que naquele momento faz uma leitura da sociedade e começa a introduzir pautas que são importantes. Exato. Então são essas três gerações que se convivem entre si. Uhum. Às vezes, sim, é complicado, mas como é um processo muito democrático, que tem votação, é construído, passa por votação, enfim, apesar de a gente saber que cada partido tem os seus caciques, cada partido tem as suas questões, mas mesmo assim a gente continua conseguindo ter uma coerência, uma coesão muito interessante e um dado importante, né? Que justamente o que a gente chama de cabeças brancas, né? Uhum. Que foram justamente as gerações antigas, é que de fato encabeçaram esses movimentos novos, sabe? Então não foi assim algo, a juventude impôs algo pra cima, né? Da base pra cima. Não, foi algo de cima para baixo, de baixo para cima também, sabe? Então foi orgânico. Uhum. Foi orgânico, né? Claro que muito disputado, obviamente. Nada, assim, nada vem da noite pro dia, nada é tão... não vem sem brigas, a gente, né, a própria... como é que pode dizer? A própria imprensa, já na época que estava questão da federação, né, discussão, enfim, já noticiou uma série de questões problemáticas do partido, enfim, mas isso é natural da política brasileira. Dessa disputa interna. Dessa disputa interna e que é saudável ter, entendeu? Uhum. Então, claro que você tem grupos mais progressistas, tem grupos mais conservadores, na verdade não é nem conservador, é mais saudosista, entendeu? É mais um saudosismo do que uma falta, um conservadorismo ou uma falta de progressismo, sabe? É realmente isso, assim, é um saudosismo, sabe? Uma nostalgia, já puxa naquela época. Só que isso dá uma questão importante, né, pra gente, como é que eu posso dizer? Bom, os caras viveram a história. Sim. Então isso é incrível. Aí você sentar pra conversar com o Roberto Freire, meu Deus do céu, e tava na Constituinte de 88, entendeu? Literalmente ele contando a história viva. Então é uma grande
grande oportunidade pra gente também, sabe? Não, bacana. E essa discussão geracional dos partidos é muito importante, porque, você veja, nós tivemos aqui, até mandar um abraço, mandou uma mensagem que está nos assistindo, o Eduardo, nosso amigo Eduardo, que já esteve aqui, presidente estadual do MDB, da Juventude do MDB, secretário nacional da Juventude do MDB. Mandou um abraço aqui, está nos acompanhando. Vizinho de gabinete, trabalha aí com... Beijo, Eduardo. Trabalha lá com o nosso amigo deputado Anibele Neto, né? Já mandou uma mensagem aqui pra gente. O pessoal tá acompanhando, tá mandando mensagem aqui. Agradecer ao Matheus também, que tá acompanhando. O Jorge, nosso amigo Jorge, mandou um abraço aqui que tá acompanhando também. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo o nosso programa. E nesse sentido, Giovana, a gente discute muito a federação. E aí que vem a grande questão, né? O cidadania, né? O que você contou um pouco da trajetória. Na última eleição, depois se você puder me corrigir, fez a tomar uma água aqui, fez uma federação com o PSDB, né? Eu gostaria muito que você explicasse para os nossos ouvintes o que é uma federação e também as dificuldades dessa construção política, porque eu sei que tem dificuldade principalmente nas eleições municipais, né? O Cidadania aqui quer apoiar alguém, lá o PSDB quer apoiar outro, enfim. Como é que é essa discussão interna dentro do Cidadania 23? Certo. Luan quer... Meu Deus do céu, tá fazendo 2 horas de programa aqui hoje. Vou tentar ser bem breve e tentar não falar juridiquês, mas se eu falar alguma palavra esquisita, por favor, me interrompa e peça maiores explicações. Então, basicamente, a federação é tipo uma coligação. Lembra da coligação? Sim. Quando, quando vários partidos se unem para disputar aquela eleição. Para disputar aquela eleição específica. Hoje não existe mais coligação no sistema proporcional, que é o legislativo, basicamente. Certo, né? Vereador, deputado... Deputado federal, estadual, essas coisas. Mas pode para executivo, que é prefeito, governador, presidente. Até aí, ok. Aí veio o seguinte, veio a cláusula de barreira. Cláusula de barreira, na verdade, é uma cláusula de desempenho dos partidos. Uhum. Que ela coloca um mínimo, tipo assim, um piso, né, que os partidos precisam atingir de votação no país inteiro, de deputado federal, para poder manter o dinheiro caindo na conta. Fundo partidário. O fundo partidário. E acesso ao fundo, fundo eleitoral, né, que é da eleição. Beleza. Aí, os partidos, eles foram ficando cada vez... Já eram pequenininhos, né? E não conseguiam ultrapassar essa cláusula de barreira. Foram lá, os caras criaram um negócio chamado federação. Que é também um aglomerado de partidos. Uhum. Só que não é para aquela eleição. A federação é a união de 2 ou mais partidos para estar como player único na política ali por, no mínimo, 4 anos. Ah, legal. Isso foi em 2021. E aprovaram a lei e tal. Beleza. Para o pleito de 2022 e agora de 2024. O problema da federação, gente, é que ela vem de cima para baixo. Uhum. Então não importa as questões locais, tipo estado e município. Se o nacional decidir, tá decidido. E aí os partidos, eles vão lá, vão ter estatuto próprio da federação, eles vão ter o colegiado da federação e eles vão atuar perante a política, no Congresso, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, como se fosse um único partido. Entendi. E eles dividem também a chapa. Ou seja, se numa eleição municipal que você pode lançar 20 candidatos, que a chapa permite, numa federação você só vai ter poder lançar 20 candidatos. Ou seja, vão ter que entrar em algum acordo. Entendi. Isso estatutariamente
ou politicamente. E a federação tem um estatuto. Isso, tem um estatuto próprio, entendi. entendeu? E assim, é um estatuto, é uma associação, é como se fosse uma associação civil, normal. Entendi. Entendeu? Do direito civil, inclusive, não é nem do eleitoral. Então isso criou uma série de situações. Aí, pra você fazer a federação, qual que tá o detalhe? O detalhe é que você precisa ver como é que tá os partidos em cada... vai ter que fazer voto, certo? Nos dois partidos. Que os dois, ou mais, tem que concordar. E como é que fica a situação local? Porque hoje o Brasil, ele tem as suas disputas locais, muitas vezes, não refletem as disputas nacionais. Isso é um grande problema. Tanto é que a federação, em tese, era para resolver isso. Para que o eleitor pudesse olhar e ver exatamente para onde estava indo seu voto. Para que não ficasse assim, numa cidade, o PL federasse com o PT ou coligasse com o PT e nacionalmente eles se odiassem, entendeu? Se você me permite fazer relembrar aqui, Claro. Na disputa de 2018, que ainda não existia esse instituto, né? Vamos chamar de instituto, chamado Federação. Aqui no Paraná, o PDT se coligou com Solidariedade e com o MDB. No Rio Grande do Sul, o PDT lançou candidatura própria. Em Santa Catarina, foi uma coligação com o PSD do Gilberto Kassai. Então tinha essa esquizofrenia, digamos assim, de coligações muito localizadas, né? Exatamente. E o Instituto da Federação é para sanar essa disputa, para que ter uniformizar clareza isso, Só que daí geram os uniformizar. conflitos internos. Aí gera clareza, lógico, para o eleitor, mas os conflitos internos começam a pipocar. Com quem vai federar? Tá, vai federar? Beleza. Com quem vai federar? Aí começam as negociações para federar. E, na prática, o que eu percebi, tá? Primeiro, já foi um desgaste absurdo, internamente dizendo agora, né? Já foi um desgaste absurdo, inclusive noticiado, não tô falando nada aqui que não foi noticiado, né? Foi um desgaste interno tanto para o PSDB quanto para o Cidadania fazer a federação em 2022. A gente perdeu o governador, foi terrível. Eles também, né? Enfim, foi realmente bem complicado, bem caótico. E na prática, o que se viu foi uma imposição do maior sobre o menor. Então, é assim que a política funciona, no frigir dos ovos ali, né? E aí, no estadual, no âmbito estadual, até que foi meio aos trancos e barrancos, porque a federação já foi visando, né, a questão estadual. Mas e aí, eis que vem em 2024. Entendi. Os presidentes municipais, gente, não sabiam nem o que era a federação. Não sabia o que é. O que é esse negócio? Eu lembro que esse ano, inclusive, a gente fez várias cursos do que é a federação. Olha, que bacana. Porque as pessoas, bacana... Mas teve que fazer. Assim, bacana que fez, mas assim, gente, as pessoas não sabiam o básico, porque realmente não estavam prestando atenção nisso, no impacto que a federação ia ter nas localidades, porque o impacto inicial observado foi só a nível regional. E a nível regional já deu problema. No municipal, então, foi um Deus nos acuda, porque a gente é brasileiro e como bom brasileiro, a gente vê tudo aonde? A gente começa a ajeitar tudo nos últimos dias, né? 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo. A gente vai comprar presente de Natal dia 24, né? Não vai comprar antes, vai comprar dia 24 de dezembro. Eu né? sou um adepto dessa causa de comprar dia 24. Então, tá vendo só? Com os presidentes municipais não foi diferente, entendeu? Então, assim, tem uma outra questão. Na federação, você herda o bônus e o ônus também. O bônus as votações se somam, ok? Tá certo. E as bancadas também, para fins inclusive de cláusula de barreira. Porém, qual é o ônus?
Se dos partidos da federação não tiver kit, não tiver com as prestações ok, a federação inteira está irregular. Olha só, perde então, toda a votação. Na verdade, você não consegue nem apresentar a chapa. Olha, bem difícil a situação. Bem difícil. Você se torna literalmente um partido só. É um partido só, exatamente. Entendi. Em todos os sentidos, só que herdando todas as dificuldades, né, de diálogo. Então, existe muita dificuldade de diálogo. Absurdo. A ideia era ser algo, uma harmonia, né, nossa, uma identidade ali de princípios, de valores, de jeitos de se organizar, tudo mais. Mas a verdade não é essa. Entendi. A realidade é muito diferente. Então, teve lugares em que a gente teve que fazer o PSDB do zero para conseguir lançar a chapa do Cidadania. Eu não podia só lançar o do Cidadania? Pode. Uhum. Só que o problema é que tem que estar regular. Não, se existe, em alguns casos, existia, por exemplo, a comissão provisória, ainda ativa, irregular. Aí a gente teve ou que regularizar ou que dar fim, dar baixa na comissão provisória para poder lançar a chapa. Olha, então você veja, você tem toda uma dificuldade burocrática da federação para mantê-la e disputar a eleição, né? Exatamente. Não é só você chegar e falar, vamos federar aqui o partido X, o partido Y. Tem todo um problema que a própria legislação criou para... Mas e nesse sentido é para reduzir o número de partidos. Você acredita que a federação seja esse papel para reduzir o número de partidos? Na verdade, a federação era para ser uma pré-fusão. Entendeu? Porque aí você força, claro, hoje a cláusula de desempenho, né, que chama-se comumente de cláusula de barreira, ela vem justamente para cada vez mais aglutinar os partidos. Porque antes existia mais de 30 partidos, as pessoas acreditavam que ficava caótico, né? E, de fato, tinham muitos partidos que a gente chama de aluguel, que não tem identidade nenhuma, e que acabavam, de fato, apenas servindo para a pessoa lançar candidatura e sair fora, né? Às vezes coligava com o maior para poder fazer a sobra de legenda ali e conseguir ser eleito. E fazia só um vereador. Você veja, um vereador, um deputado. Eu vou lembrar, eu acho que na eleição... Essa discussão é muito bacana, Gi. Você como advogada eleitoralista. É eleitoralista que fala, né? Uhum. Você como advogada eleitoralista... vai lembrar que em 2018, por exemplo, o Solidariedade aqui no estado do Paraná lançou apenas um candidato a deputado federal e uma candidata a deputada federal. Então, para manter a cota de gênero, né, de cumprir os 30%, lançaram apenas 2 candidatos. Ou seja, o fundo partidário daquele partido foi para um candidato em específico, uma candidata em específico, né? Então, no sistema de coligação, no sistema de federação, está me parecendo que é um pouco diferente, porque, ou por exemplo, o Cidadania pode lançar um candidato e o PSDB manter a chapa inteira? Obrigatoriamente, se o Cidadania ou o PSDB quiser lançar um candidato, não pode. Olha só. Por causa do gênero, né? Você tem que lançar pelo menos 2. Um homem e uma mulher. Mas tem que ter candidato. Sim. E agora... Não precisa. Não, daí não precisa. Se o Cidadania não quiser... Teve lugares, por exemplo, que estava tudo regular. Mas o PSDB não lançou candidato. Tudo bem, não tem problema. Entendeu? Ele abre mão, ele abdica. É claro, tem que assinar um terminho ali, que ele abdica da sua... de lançar candidatos. Tá, mas daí, por exemplo, vamos pegar um exemplo hipotético. A gente tem um município aqui. Certo. O Cidadania é organizado, tem né, sua chapa. E o PSDB não precisa lançar candidato. Não existe uma obrigatoriedade que o PSDB... E nem que o PSDB exista. Não tem. Entendi. Aí ele não apresenta. Aí a chapa inteira pode ser
composta por uma pessoa. E isso vale tanto para a eleição de vereador quanto para a eleição de deputado? Sim, para as duas. E como é que fica a votação dos vereadores e dos deputados, enfim, no que a gente chama de liderança de partido? Vamos pensar o caso de... vou dar o exemplo de Curitiba aqui, né? Vou dar o exemplo de Londrina. O PSDB lançou fez um vereador, o outro fez outro vereador. Como é que fica essa questão da votação, indicação? Quem que fala em nome da federação? Geralmente, aí tem que ver, aí depende do estatuto de cada federação, né? Mas, tem tem a regra, exatamente. Você pode criar uma regra específica para votações, essas coisas. Na verdade, você precisa fazer isso. É uma questão legal, né? Os partidos, eles precisam criar esse tipo de regra, senão você deixa a critério da nacional, de qualquer forma, né? Mas, basicamente, a regra, assim, de ouro é quem tem mais votos dos partidos que fizerem mais votos, tem a preferência. Tem a preferência para ser ali a liderança do processo. Isso, a liderança, exatamente. Cada localidade tem o seu colegiado, né? Tem a sua federação. Então, por exemplo, nós temos aqui em Curitiba a Federação Cidadania PSDB. Aí quem comanda é o fulaninho. Aí, estadualmente, a gente tem a federação... É tipo uma executiva partidária. Tipo o colegiado. Que aí vai ter lá, daí depende da disposição, né? Mas a executiva partidária não tem nada a ver com esse colegiado. Não. Mas é como se fosse, o colegiado é como se fosse a executiva partidária. Só que da federação. Que tem membros dos dois lados, entendeu? Então são 7 membros, que é formado colegiado, ou 9. Então tem tantos por cento, que aí vai ver pela votação, né? Pelo número de votos conseguidos, não é? Então entendeu? isso pelo é muito... número de votos, aí você divide as cadeiras. E aí o partido indica os representantes para votar. E essa questão da votação é muito importante, porque vamos pegar o exemplo, Campo Mourão, Sim. que é um player do Cidadania. Sim. Lá quem comanda a federação lá quem comanda a federação PSDB Cidadania é o Cidadania. Isso. Né? Aonde o PSDB vai bem, em outro player eleitoral, daí por direito a federação é do PSDB. Do PSDB, exatamente. É assim que funciona Estado, município e nacional. De forma geral. Vamos pegar aqui o mesmo estatuto. É o mesmo estatuto para todas as esferas, porque a federação ela é vertical. Olha que bacana, muito bacana as suas explicações, porque esse instituto, né, da federação é uma coisa que gera muitos problemas, né, muitas discussões. O PV, por exemplo, no estado do Paraná, né, de modo nacional, ele é federado com o PT e com o PCdoB. E você veja, aqui em Curitiba o PV não conseguiu eleger uma bancada. Né? E lançaram candidatos, etc. e tudo mais. E lançaram poucos candidatos, porque é a mesma chapa. Entendeu? Então antes o PV lançava uma chapa completa. Certo. O PT também. Aí agora eles tiveram que dividir, de repartir. Mas, por exemplo, uma federação que funcionou aqui em Curitiba foi do PSOL Rede. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, assim, às vezes depende muito do jogo. Né? Depende muito aí das pessoas que você traz para cada chapa e tal. Só que a regra na política é que o mais forte quer sempre dominar o mais fraco. Né? Então, por isso que a federação ela é muito difícil, ela é muito complexa. Acaba gerando muitos conflitos, entendeu? Invariavelmente, assim, porque é política. Não, muito bacana aí. Muito bacana esse debate. Se me permite até fazer uma parte bem rapidinho em termos de juventude, né? A juventude... tem essa dificuldade também. Também. Não que a gente fique refém da outra juventude, né? Mas a gente não consegue nem criar uma união das juventudes. Entende? Então a gente tem essa dificuldade também, sabe? E tipo, as pessoas perguntam, né? Tipo, e o PSDB? Não sei. Não sei, não tem contato. Não consigo, porque é difícil o diálogo, entendeu? Eu tenho diálogo com
vários partidos, mas com o da federação eu não tenho. Olha. Entendeu? Pra gente organizar as coisas, né? Tipo, fazer algo mais... algo que seja bom pra todo mundo, né? Mas não tem... Não é possível fazer isso, sabe? Não, muito... Então, assim, a juventude também, mulheres, juventude, principalmente as mulheres nesse ponto, né? É bem mais complicado. Mas para a juventude também é, né? Uma dificuldade aí até de se posicionar partidariamente dentro desse contexto. E uma última pergunta para a gente encerrar esse debate sobre a federação. O recurso partidário, como é que fica? Fica proporcional aos votos? Como é que fica essa situação do recurso partidário, do fundo de mulheres? Como é que fica essa divisão de recursos? A divisão do recurso segue como se eles fossem partidos únicos. Cada um aí realmente proporcional ao número de votos, tal, tudo. O recurso não tem essa vinculação à federação? Não tem. Na verdade, a federação é apenas uma forma de assegurar o recurso, para que ele chegue. Chegando, cai na regra geral de proporcionalidade. Bacana. Não, muito, muito legal. Pessoal, estamos aqui com a Giovana Machado, nossa presidente nacional da Juventude do Cidadania. E tem uma amiga nossa em comum, mandar um abraço para ela, Leandra, que pediu aqui para fazer uma pergunta a você. E uma pergunta muito bacana, e até vou introduzir alguns temas nessa discussão, né? G, você se destaca como uma liderança política na juventude, uma liderança feminina. Muito se fala da dificuldade de ser ouvida e levada a sério como mulher jovem, até mesmo tendo questões de violência política sendo trazida à tona com frequência. Como você enxerga essa luta desses grupos políticos? E faço uma pergunta também. Qual é a maior dificuldade da Giovana Machado em ser presidente nacional de uma juventude partidária? Começar pela sua pergunta, que é mais fácil. Dizer não. A maior dificuldade de dizer não. Porque os liderados, eles são majoritariamente homens, como na política inteira. Então, acho que se eu fosse elencar, de fato, a maior dificuldade é essa. É você dizer realmente não para as pessoas que estão ali, para os seus liderados, porque eles não te enxergam como aquela liderança, na hierarquia, né? Eles não aceitam, né, receber um não de uma mulher. Então tem que vir o vice para confirmar o não, sabe? É sempre esse processo, assim. Então isso é muito difícil. Agora, as violências, elas são, às vezes, claro que depende muito do espaço onde você tá, depende muito, assim, como é que pode dizer, das pessoas com quem você convive, do partido, tudo, né? Mas, hoje, assim, eu enxergo que a violência, ela pode ser bastante sutil. Às vezes, uma palavrinha, às vezes é a forma como falam com você ou não falam, né? Tem muito isso, a violência. No caso de omissão, tem gente que não vem falar comigo para falar de juventude. Passa e vai direto falar com o meu vice-presidente. Eu fico, olha, mas pois, como é que pode? Né? Tem o meu contato, sabe onde me encontrar, sou super aberta, mas não vem falar comigo? Como pode? Então aí você vai percebendo na prática que é uma liderança sozinha, solitária, sabe? Por mais que você esteja com um monte de gente, é tudo legal, flui, a equipe você que montou, entendeu? Então tem isso, você montou a sua própria equipe, mas a sua própria equipe às vezes tem essa dificuldade de te enxergar ali, entendeu? E você tem que mudar a sua postura, tem que testar outros movimentos, enfim. Então, você tem que ter uma rede de apoio muito grande para não desistir. Mas a gente fala muito em dificuldade, né? Eu acho que é importante aqui também falar de pontos positivos de uma liderança jovem, né? Mulher. Você acaba sendo aquele ouvido, né? Ter a escuta
daquela mulher jovem que quer estar na política, mas por diversos motivos ela vai sendo escanteada, escamoteada, e ela até não consegue, ela nem percebe isso, quer dizer, ela percebe, mas ela não tem pra quem contar, porque todo mundo vai dizer que ela é louca. E aí você é a pessoa que não vai dizer que ela é louca, que vai pegar o problema pra si e vai resolver, entendeu? Vai chegar e vai ter conversas difíceis com as pessoas que estão fazendo isso com ela. E mostrar, às vezes não é por querer, às vezes é de forma inconsciente, mas você vai mostrar, tipo, olha, isso aqui é violência também, política, sabe? Então eu acho que é desafiador. Não. Desafiador. E você falou uma questão que foi bacana assim, falar sobre resultados, né? Sobre resultados positivos. A gente conversou antes, né? Quando eu fiz um convite, você disse que por articulação política sua, a juventude conseguiu destinar recursos aos candidatos jovens. E agora eu gostaria que você falasse o quanto isso fez diferença na eleição dos jovens do Cidadania no Paraná e no Brasil. Sério. Olha, bastante. É importante a gente dizer que a juventude do Cidadania, e aqui, né, a gente precisa fazer o recorte, né, de que não é a juventude do PPS. Então, a juventude do PPS era do PPS, e agora a juventude de Cidadania é nova. Então, assim, ela é recente, ela não herdou o que existia do PPS. A gente teve que fazer novo congresso, novo estatuto, novo tudo, entendeu? Novas regras, tudo do zero. E essa articulação, eu tô há 3 anos no partido, e ela começou antes de mim. Legal. Finalizou a primeira rodada, digamos assim, com o primeiro Congresso, né, Nacional da Juventude, para eleger a primeira presidência oficial em dezembro do ano passado. Nossa, super recente. Sim, é super recente. Faz 1 ano, sabe? E aí, é claro que, né, o partido passou por diversas disputas internas ali, mas em menos de 1 ano, na verdade, muito menos de 1 ano, a gente, de fato, conseguiu fazer um planejamento estratégico que contemplasse os jovens candidatos. A gente fez uma lista de prioridades daqueles candidatos no Brasil inteiro, que a gente observou ter mais potencial. E começou a articulação desde cedo com a Nacional, com a M23, enfim, com a parte de igualdade racial, né, com a setorial de igualdade racial também, para conseguir ir colocando com as estaduais, porque desde sempre foi nos falado que o recurso seria, né, a articulação da estadual, o estadual enviaria os nomes, então, vamos conversar com cada estado, pense, cada estado, gente, é muita coisa. Então, fez mapeamento, fizemos reunião, um montão de reunião, aí foi afunilando, até que chegou em agosto já, para definir o recurso. E a gente na corrida Agosto de 24. De 24. Foi agora, sim, recente. A gente não tinha nenhuma perspectiva, né? Já tava quase ali desistindo mesmo. Mas o nosso querido presidente, né, Conde Bittencourt, um grande beijo pra ele, né? Uma pessoa fantástica, carioca. Já foi deputado também. Exato, deputado estadual, uma grande liderança do nosso partido. Ele olhou na gente um projeto vitorioso, apostou na juventude e ele destinou assim uma parte do fundo para aqueles jovens que não tinham sido contemplados, por exemplo, sabe? Porque a gente foi afunilando, né? O Estado vai dar isso, beleza, então a gente já não precisa pedir. O Estado vai dar isso, beleza, não precisa pedir. O Estado só vai dar isso, não, vamos dar um aporte maior. Isso aqui a gente foi indo, foi fazendo os nossos malabarismos, até que chegou na planilha final e ele aprovou, falou, vai ser isso. Então o resultado foi que a gente conseguiu eleger, assim,
Me fugiu o número, mas acho que a gente elegeu mais de, das prioridades, de 9, 10 prioridades, a gente elegeu metade. Opa, das bacana. Prioridades. Aí tem mais as outras lideranças de cidades pequenas e tal, que foram também se somando aí no Brasil inteiro, né? Então, principalmente nos estados chaves nosso, né? Que a gente tem juventude, enfim, para crescer e tal. E que o recurso, de fato, fez diferença, sabe? Que a gente conseguiu mandar poxa, a pessoa virar a chave, assim, estourar a bolha e, de fato, ser eleita. Então, a gente fica muito feliz. Bacana demais. E nessa pegada aí já de articulação, sei que você já está pensando nos próximos pleitos. O que a juventude do Cidadania está pensando na eleição de 2026? Claro, tem a grande liderança que você falou, que é o Amon, que é uma liderança jovem brasileira que passou por um pleito eleitoral até de prefeito, né? Mas também tem a intenção da eleição de deputados estaduais, mais deputados federais da juventude do 23? Sim, tem sim, com certeza, né? Hoje a gente, claro que a gente sempre precisa ter o pé no chão, né? Então hoje a juventude, ela precisa, a prioridade é que ela seja ouvida. Que ela seja ouvida, levada a sério. A gente não quer trazer ideias e projetos mirabolantes, então sempre temos esse cuidado de analisar o estado, analisar o cenário de forma efetiva, entendeu? Para então a gente poder agir, né? A gente poder sugerir, a gente poder fazer a nossa fala, então ela não é de forma simplesmente desordenada. Então hoje a ideia, né, o planejamento é de fato cada vez mais conquistar o nosso espaço dentro da estrutura partidária para que a gente consiga estar nas decisões, ter a nossa palavra ouvida, né, para que a gente possa galgar aí cada vez mais projetos ambiciosos. Não, e olha, e daí agora vem a pergunta de milhões. E quais são os projetos da Giovana Machado? Eu não te falei no backstage sobre essa pergunta, mas e aí, o que você pensa eleitoralmente? Eu sei, daí aqui confidencializar enquanto amigo que você já pensou em disputar eleições. Isso. Mas aqui, falando para os ouvintes da Rádio Paraná Oficial, como é que tá essa vontade da Mosca Azul de disputar eleições? Ai, Lu, você sempre vai com as pegadinhas. Eu já deveria ter me preparado, né? Então, né, como ele adiantou, claro que quando a gente está no meio da política, a gente assessora uns candidatos, a gente sempre fica com aquela pontinha assim de, e se fosse eu, né? Como é que seria? Não sei o quê. E de fato a gente tem pautas, a gente quer estar no debate, né? Por isso que a gente disputa ali alguns espaços de poder, como os conselhos, as conferências, que são igualmente importantes, mas nada como tá com a caneta na mão, né? Então a gente, claro que eu tenho uma vontade de estar disputando a eleição municipal em 2028, né? Mas isso depende, né? Meu Deus, o futuro a Deus pertence. Então isso depende de várias variáveis aí, incluindo, né, logicamente, a base, né? Como é que eu vou estar lá em 2028, né? Já não vou ser mais presidente da juventude, se Deus quiser, porque juventude é uma fase transitória, então a gente sempre precisa estar passando bastão, né, para outros que já estão vindo, né, depois de nós. Mas é isso, eu tenho com certeza o interesse de estar colocando as minhas ideias e o meu nome à disposição. Muito bacana. Giovana, a gente passou muito rápido essa conversa. Já são 5h54, né? 17h54. E agradecer a você mais uma vez a ter a disponibilidade de conversar com a gente. E para encerrar, eu queria que você deixasse um recado à juventude curitibana, paranaense, brasileira que está te ouvindo aqui nessa conversa tão bacana. E depois, já vou deixar o convite a você, o ano que vem, a gente voltar numa conversa
porque eu sei que vai ter algumas alterações da legislação eleitoral. E você, como advogada eleitoralista, tá com os microfones abertos da Rádio Paraná Oficial para fazer esse debate aqui, que é muito importante. Você deu uma aula aqui que eu gostaria que o ano que vem você voltasse a conversar com a gente sobre isso. E ano que vem gostaria, inclusive, de voltar, se o Congresso permitir, né, a gente já discutindo o novo Código Eleitoral, né, que já está no Senado aí, já está relatado, pronto para ser votado. Opa, já fica o convite para você vir fazer esse debate com a gente aqui assim que aprovar o código. Mas deixa o recado para a juventude. O recado, primeiramente, agradecer, né, ao Luan por esse espaço aqui. E o recado, acho que é o mais simples do mundo, acredite nos seus sonhos, acredite que sua voz sim tem poder, merece ser ouvida e sempre busque os espaços corretos para estar destinando essa energia. A política vale a pena, ela não é chata, ela só precisa de pessoas como nós, que temos boas intenções, boas ideias e trajetória para poder fazer o que é certo. Obrigado, Giovana. Obrigado, Alexandre, que acompanhou aí esse debate sensacional. Passou muito rápido. E fico aqui à disposição, já assim que sair essa votação do novo Código Eleitoral, você vem aqui conversar com a gente e trazer todas as informações sobre a legislação eleitoral, principalmente para a nossa juventude que quer disputar eleições. Alexandre, quer dar uma palavra aí, meu amigo? Você está próximo ao microfone? Não, eu só tenho a agradecer essa aula, né? Eu que amo, vivencio a política no dia a dia, eu acordo vivenciando a política, eu durmo vivenciando a política, né? E cada dia que passa nós só temos a aprender, né? Aquele político que acha ou que achar que sabe tudo, ele pode pegar já sair da política, se aposentar, porque a política, ela, desde que eu me conheço por gente, em 1985, quando eu comecei a me interessar pela política, 86, 87, se falava numa reforma, né? E essa reforma, ela passou por vários governos. Essa reforma já foram renovados de lá para cá, quase 100% dos nossos representantes na Câmara dos Deputados, ou quase 100% dos representantes no Senado, muitos já até morreram, e essa reforma eleitoral, ela nunca aconteceu. E eu acho que ela nunca vai acontecer, porque até hoje eu estava discutindo na minha live pela manhã, e a gente estava falando que a política, ela não pode ter a reforma, porque se ela tiver a reforma, ela acaba. Porque a reforma é uma regularização do bem, do novo, né? Infelizmente, a política, o bem e o novo não sobrevivem junto com a política. Então, aí são as dificuldades para toda essa história. Mas parabéns aí, doutora, pela sua participação. Eu até fico lá fora do estúdio, eu não fico dentro do estúdio, está aqui o Luan, mas eu achei um assunto interessantíssimo e queria parabenizar aí, e com certeza faço das palavras do Luan as minhas, deixando as portas da Rádio Paraná Oficial aberta para a senhora. Muito obrigada. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Já recebi mais uma mensagem aqui, o nosso amigo Guilherme Meurer, lá de Nova Tebas, está nos ouvindo, mandar um abraço a ele, é um grande amigo, logo mais vai estar aqui também numa conversa muito bacana sobre o interior do estado do Paraná. E mais uma vez, Giovana, muito obrigado, você é uma baita liderança que o Paraná criou. Eu tenho a oportunidade nessa trajetória política de encontrar diversas lideranças que estão galgando esses espaços. E sei que você tem um potencial enorme, sei que você vai liderar ainda em muitas eleições, e conte com a gente aqui, e quero muito, assim que sair a votação desse Código Eleitoral, você, enquanto advogada eleitoralista, vem aqui fazer esse debate com a gente e explicar para a juventude paranaense o futuro da legislação eleitoral, tá bom? Bora. Muito obrigado. Posso Claro. fazer rapidinho um agradecimento especial, né? Não poderia deixar de citar o Rubens Bueno pelo espaço que vem me dando no partido aqui no estado, né? E também
pela grande ajuda de articulação junto à Nacional. Ele é um grande político, né, uma inspiração para todos, e ele vem ajudando muito na minha construção. Então, muito obrigada ao Rubens e também ao deputado Douglas Fabrício, que me acolheu, né, no seu gabinete. Eleito prefeito. Eleito prefeito de Campo Mourão, né, que vai fazer, eu tenho certeza, uma grande gestão para o povo mouranhense. Perfeito, muito obrigado, e até sexta-feira que vem a gente vai estar em outro papo aqui com Fala Turma. Um abraço, gente.